que quanto maior for a atividade nessa área, mais saudável será para a relação. Afinal, ela eleva o vínculo emocional do casal, a intimidade do casal, ou seja, eleva a energia desse casal por estarem ali em contato íntimo constantemente. Isso é muito importante, eu defendo fortemente isso. Inclusive, se nós pegarmos em 1 Coríntios 7:5, Deus diz que o sexo foi criado como parte do relacionamento e que não deve haver uma separação nessa área, a não ser que seja feito um combinado por um período de oração e que logo depois eles voltem a se relacionar para que o adversário não venha interferir nessa incontinência, né, por conta dessa incontinência. Então isso de fato é muito importante. Agora, até que ponto isso pode ser considerado como uma peça-chave para salvar uma relação? Ou seja, exemplo, no período de gestação da mulher, né, no pós-parto, na quarentena, o que justifica um homem trair a sua esposa porque não está podendo ter um relacionamento com ela? Compreende a disfunção para ser o mais delicado possível em relação a isso? Afinal, pode ser considerado um crime contra uma mulher que está tão fragilizada nesse período, né, pela sua autoestima, pelo seu corpo, ou seja, ser agredida emocionalmente a esse ponto, né, de ser traída num período em que ela não poderia estar tendo relacionamento íntimo, ou seja, ela não poderia estar tendo como fazer isso, oferecer isso para o seu marido, entende? Porque a partir do momento que o homem coloca como algo que você não pode me dar, eu vou pegar com outra, é que a mulher não está servindo para ele. Então isso é realmente uma quebra muito forte, muito cruel da parte do homem em relação a como ele enxerga a mulher. É claro que existem períodos que o relacionamento íntimo pode não acontecer. Eu vou dar um exemplo meu. Eu passei 3 meses com a minha esposa sem poder fazer isso, sem a gente ter o relacionamento íntimo, porque ela estava tendo um problema psicológico, onde ela achava que ela tinha um problema X, e com isso ela não conseguia ter o relacionamento, e passaram-se 90 dias. Isso não alterou em absolutamente nada a nossa vida. Claro que eu fiquei, né, muita vontade, mas nós saímos, curtíamos, saímos para jantar, para dançar, e não quebrávamos a nossa rotina nesse período, apesar de não ter esse lado satisfeito. E era muito difícil, porque quando ela se produzia, quando ela saía, quando ela ficava linda, né, bem produzida no final de semana, a minha energia subia muito mais, mas isso não quer dizer que ela represente esse acontecimento, que isso tem que acontecer. Não é assim que funciona. E se o meu exemplo não for o suficiente, eu te convido a abrir a Bíblia em Mateus 1:25, que diz o seguinte: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Pois é, eu estou falando de José e Maria. Quando Maria, né, concebeu o filho pelo Espírito Santo, Jesus Cristo, Maria era virgem, José não teve relacionamento com ela. E ele só teve relacionamento com ela, só a conheceu, como os judeus costumam falar, né, conheceu, ou seja, teve o Pananã após o nascimento de Jesus. Ou seja, ele passou por toda aquela guerra no início, de ter a sua esposa grávida, ainda virgem, pensou em deixá-la, ponderou, como na última mensagem que eu gravei falando sobre isso, ou seja, ele passou por todo um carnaval na mente dele ali, emocionado em relação àquilo tudo, mas mesmo depois de ter compreendido, ele não se sentiu naquela necessidade de ter um relacionamento íntimo para fortalecer o vínculo do casal, para ficar provado de que ela amava ele. Ou seja, ele esperou 9 meses ou mais, né, porque teve o resguardo, enfim, toda aquela confusão que existiu entre eles ali, fugindo com Jesus para que não fosse morto. Imagina que passaram-se muito mais do que 9 meses até que José teve a oportunidade de ter um relacionamento com Maria. Ou seja, nós estamos falando então que dentro de um casamento, apesar de ser muito importante o relacionamento íntimo, eu defendo muito isso, eu converso muito com minha mulher sobre isso, a nossa energia eleva absurdamente,
Algumas pesquisas mostram que os hormônios ficam ativos no corpo de ambos durante dias depois do relacionamento, ou seja, o bem-estar, o bom humor, a satisfação, ela permanece ativa. Imagina quando isso daí é contínuo na vida do casal, quando rola sempre, toda semana, normalmente, né, o relacionamento íntimo. O casal está com energia lá em cima, os problemas acontecem e eles têm uma disposição diferente em resolver. Eu sou prova disso, eu sou uma pessoa que pesquiso muito a respeito de relacionamento, e isso é uma coisa que me veio já à mente há muito tempo, a certeza, até por pesquisas que eu fiz, que é fato. O relacionamento sexual, ele traz muitos benefícios no individual, lá no corpo físico de cada um, e depois também pro relacionamento. Isso é comprovado na Bíblia, é comprovado na vida. Agora, isso não pode ser um motivo de salvar casamento. Se não houver sexo, se a mulher não prestar este serviço ao homem sempre que ele quiser, ainda que não seja bom para ela naquele momento, o relacionamento pode acabar. O homem precisa entender que não é assim que funciona. Até porque quanto maior a pressão, menor é a satisfação da mulher e vice-versa. Né? A gente sabe que existem muitos homens que são machões, que cantam as mulheres na rua, mas se a mulher inverter isso, o cara fica tímido, o cara se sente mal. Pressão de nenhum lado resolve. O importante é que haja um equilíbrio, que haja uma compreensão, de que haja, sim, a consciência de que é normal e é necessário que haja uma saúde nesse campo, mas que esse campo não salva o casamento. Isso é uma comemoração. A gente pode considerar que isso é uma comemoração do casal, de estar unido em intimidade, em desejo e em entrega, porque o relacionamento é lindo, porque o casamento é lindo, porque ambos fazem planos para o futuro, e uma vez que tudo isso está lindo, está redondinho, então eles comemoram em algum momento, sabe? E eles elevam a sua energia, eles fazem desse casamento um casamento de sucesso, e isso é muito bom para o corpo, é muito bom para a mente, é muito bom para a alma, e eu sou uma pessoa que, volto a dizer, incentivo que as pessoas façam, sabe, de maneira saudável dentro do casamento. Então é necessário que haja essa consciência e que haja um trabalho em relação a isso, para que a saúde do casamento de vocês seja a melhor possível e que vocês possam seguir felizes, como José e Maria fizeram e nos trazem hoje a possibilidade de orarmos a Cristo para que possamos então buscar esse controle, essa energia, esse equilíbrio que é tão necessário para que os casamentos sejam um sucesso e para que seja vivido o plano de Deus na vida de todas as famílias. É o que eu desejo para vocês, e desejo mais uma coisa que eu não falei no começo do vídeo, para que vocês compartilhem essa mensagem, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, para que a gente possa continuar nesse trabalho, né, de pregar a palavra de Deus, de trazer a palavra de Deus para dentro do casamento, para dentro das nossas vidas, para que haja um equilíbrio e uma continuação saudável dos nossos planos rumo a uma vida melhor, a uma vida de bênçãos, de prosperidade e de muito amor e equilíbrio. Tá bom? Eu conto com vocês e até o próximo vídeo. A paz de Cristo.